Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta terça-feira, dia 10 de dezembro de 2024. Os jogadores do Inter falam sobre o trabalho de Roger Machado. Tem alguns relatos importantes sobre isso e tudo do mercado de transferências para o Internacional, porque muitos nomes já surgem no Colorado. O zagueiro do West Ham, Premier League, primeira divisão da Inglaterra, que foi procurado pelo Internacional. Tem um zagueiro que estava na Série B que também foi contatado pela direção colorada. A gente vai falar bastante sobre dois jogadores do Atlético Paranaense que o Inter quer. Tudo isso nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para aqui, já dá essa força. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.com, onde a diversão acontece, tá certo, gente? Bom, vamos lá. Eu quero começar falando aqui de duas respostas muito interessantes que foram dadas por jogadores do Internacional nas últimas horas, tá? E eu tô falando do Alan Patrick e do Bernabé, que estão na seleção tanto da CBF quanto a Bola de Prata da ESPN, foram premiados ontem depois do término do Campeonato Brasileiro. E eles foram questionados pelo pessoal da ESPN, depois da premiação da Bola de Prata, sobre o trabalho do técnico Roger Machado. O que foi feito de tão diferente do que estava sendo feito pelo Kudê para que o trabalho do Roger desse certo aqui em Porto Alegre, tá? E o Alan Patrick disse o seguinte: cada treinador tem sua maneira, sua ideia e sua filosofia de trabalhar. Com a chegada dele, como eu falei, eu acho que teve um ajuste fino de todas as áreas, na parte de preparação física e na parte de campo. E o grupo conseguiu entender muito isso de uma forma também rápida, porque também não é fácil, no meio da temporada, essas mudanças. E conseguimos, junto com a comissão, entender a ideia e transferir isso para os jogos. A gente fica feliz, é um trabalho em conjunto de todos, então deixa a gente otimista para o futuro. E o Bernabé também falou. Ele disse: até acredito, como o Alan falou, que era um trabalho que ele já continuou e fez alguns retoques no time. Mas para mim, eu acho que trabalhou muito bem. O time se compactou bem e por isso ele conseguiu o que estava proposto em um ano. Jogadores do Inter elogiando muito o trabalho do Roger, a gente sabe a expectativa que se tem para o ano que vem. Roger vai ficar no Inter, tem contrato até final da próxima temporada. E a gente tá vendo aí, a gente já deslumbra aí, já quem sabe no Campeonato Gaúcho, uma possibilidade de título no início da próxima temporada. Vamos falar de mercado de transferências, porque tem algumas informações importantes aqui, tá? Eu quero começar falando do Eric do Canóbio, volante de 27 anos, Eric, do Atlético Paranaense, é um nome que já interessa o Internacional há bastante tempo, e o atacante uruguaio de 26 anos, o Canóbio, que também está interessando o Inter agora nessa janela. Vamos lá, o Inter não nega o interesse nesses jogadores. O Eric eu já trouxe para vocês que o Inter pretende fazer uma proposta ali na frente. E o Canóbio eu conversei com um dirigente importante do Inter hoje que me relatou que é bem difícil. Principalmente por valores, não se sabe o que o Atlético vai fazer em relação ao Canóbio. Mas sim, é o jogador que o Inter quer, tá? Não só o nome de jogador, mas o tipo de característica, o tipo de jogador que interessa ao Inter nesse momento e nessa abertura que vai ter de janela de transferência. Sobre o Eric, tá? É um meia polivalente, joga como segundo volante, primeiro volante, meia aberto pelo lado, tá com 27 anos, tem contrato até dezembro de 26 com o Atlético Paranaense. O Corinthians, pra gente ter uma base, no início do ano fez uma proposta de 5 milhões de euros, 31 milhões de reais, e o Atlético pediu 6. Só que vamos lá, o Atlético agora foi pra segunda divisão, tá? Vamos lá, o Petralha é um cara maluco, pode pedir 7, 8, 9, não duvido. Não seria nem pensando que é o Petralha, não dá para descartar. Mas, em tese, sendo que o Atlético caiu para a segunda divisão, quem sabe esse preço pode dar uma baixada agora que foram para Série B. E o Canóbio está com 26 anos, tem contrato ainda também até 2027, foi adquirido junto ao Penharol em 2022 pelo Atlético Paranaense por 15 milhões de reais. O Inter, só se o valor for mais baixo do que isso para negociar com esse jogador. Tem alguns prós nesse negócio pelo Canóbio, primeiro, e pelo Eric também, que é o André Mazuco, executivo atual de futebol do Inter, que trabalhou no Atlético Paranaense, conhece tudo por lá. E o empresário do Canóbio é nada mais, nada menos que Sorondo, ex-zagueiro do Internacional, jogou muito por aqui e é empresário de futebol hoje e agencia a carreira do também uruguaio Canóbio. Agora eu quero falar de dois zagueiros, tá, que foram procurados pelo Internacional. Primeiro, o Gemes, zagueiro de 24 anos, que estava na Série B no Vila Nova, tá? Esse jogador, ele foi olhado pelo Capa
do Internacional, Centro de Análise e Prospecção de Atletas, departamento que procura jogadores, mapeia o mercado, e eles olharam esse zagueiro, então o James do Vila Nova, só que a pedida do Vila Nova é 1 milhão de euros, a gente tá falando aí de 6 milhões de reais para negociar esse jogador. Ele foi revelado pelo Taquaritinga, uma equipe do interior de São Paulo, jogou em outros clubes de menor expressão até chegar no Vila Nova. Nesse ano ele jogou 35 partidas, 3 gols marcados, ele tem 1,87 m, é um zagueiro alto, é algo que o Roger gosta bastante, tem impulsão, tem velocidade, e ele foi adquirido recentemente junto ao Capivariano de São Paulo, tá? Ele tem um contrato então até 2027, seria 1 milhão de euros por 50% do James, tá? A gente tá falando de muita grana para um zagueiro que, olha, ninguém conhece. Eu não conheço e tenho certeza que você aí do outro lado também não conhece, mas é um jogador que tá na pauta e que foi aí sugerido pelo Capa do Internacional. E tem outro jogador que veio do Capa, mas que a gente tá falando há bastante tempo, já que interessa ao Inter. Na última janela que o Inter contratou o Cleiton Sampaio e o Rogel, o Inter teve interesse no Luizão, que é um zagueiro que surgiu muito bem na base do São Paulo e tá no West Ham, da Inglaterra. O Inter fez mais um contato com ele, tá? A dificuldade no meio desse ano, aliás, né? Não estamos ainda em 2025. A grande dificuldade no meio dessa temporada, na janela do meio do ano, era uma liberação do West Ham. Só que o jogador tá forçando agora essa liberação e o Inter tá atento nisso e fez alguns contatos com o jogador e com o staff do atleta. Por quê? Ele é casado, a sua esposa está grávida, tá aqui no Brasil, vai dar à luz, e o jogador está lá na Inglaterra e ele quer vir estar ao lado da sua esposa, da sua família em São Paulo, nesse caso no Brasil, né, no lugar que for, então ele está aberto a propostas do cenário nacional e é um jogador que interessa ao Inter também, jogador que hoje perdeu espaço lá no West Ham da Inglaterra e mais uma vez está na pauta do Colorado, tá certo? Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado. Beijo, um abraço e até a próxima.